Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos da cor castanho e estou vestida com uma blusa rosa. O cenário do programa é azul com a logomarca do programa JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver: TRT-RN inicia vacinação dos servidores e magistrados contra a gripe. Justiça do Trabalho Potiguar decide não conceder indenização por danos morais a ex-empregado. Semana Nacional de Conciliação Trabalhista analisa quase 500 processos para conciliação em Natal e Mossoró. TRT-RN lança hino oficial no ano em que completa 30 anos de atuação aqui no estado. E ainda hoje tem uma entrevista sobre o combate ao trabalho infantil e incentivo à aprendizagem com a juíza do trabalho, Derliane Rego. Não sai daí que o programa Justiça e Trabalho está no ar. A segunda turma do TRT-RN julgou desfavorável o pedido de indenização de um engenheiro químico que alegou que a empresa em que ele trabalhou continuou usando o nome dele em laudos técnicos, mesmo depois de ele ter saído da empresa. Um dos motivos para essa decisão foi o fato de o ex-empregado não ter comunicado oficialmente ao Conselho Regional responsável sobre a saída dele. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região não reconheceu o direito a danos morais para um engenheiro químico industrial que teve seu nome usado por uma empresa do mesmo ramo após sua demissão. No processo, o engenheiro alegou que a empresa continuou emitindo laudos técnicos com seu nome sem sua autorização por um período de quase 30 dias. Os laudos o apontam como responsável pelo parecer com a assinatura de outro empregado da empresa em questão. E isso teria trazido benefício para a empresa, pois, sem a liberação pelo químico, ela não pode vender seus produtos. No entanto, de acordo com o desembargador Carlos Newton de Souza Pinto, relator do processo no TRT-RN, após a rescisão contratual, a lei determina que é obrigação do empregado qualificado como químico comunicar, dentro do prazo de 24 horas, o Conselho Regional de Química. Isso para ressalvar a sua responsabilidade e fazer-se o cancelamento do contrato. De acordo com o relator, isso não ocorreu, pois o engenheiro só solicitou o descredenciamento um mês depois de seu desligamento da empresa. Portanto, o nome do reclamante foi utilizado no timbre do documento exatamente no período em que não tinha se descredenciado. Por outro lado, as assinaturas nos referidos documentos não são do autor do processo, mas de outro empregado da empresa, demonstrando que não houve a intenção de fraudar, caso em que se tivessem tentado falsificar sua assinatura. De acordo ainda com o desembargador Carlos Newton, isso também não configura danos morais por si só, tendo em vista que essa utilização ficou circunscrita no âmbito da empresa e do comprador. Segundo o magistrado, abre aspas, não há nos autos comprovação de que essa situação incorreu em ofensa à imagem do autor em função de alguma ilegalidade ou de decorrência de má qualidade do produto comercializado pela empresa, fecha aspas. Cabe relembrar que também decorreu de ato do empregado em não regularizar sua situação, obrigação que lhe cabia, concluiu o desembargador. A decisão foi por unanimidade e manteve julgamento anterior da segunda vara do trabalho de Mossoró. Na segunda-feira, 23 de maio, o TRT-RN deu início à vacinação de magistrados e servidores contra a influenza. De acordo com o setor de assistência médico-odontológica, o SEAMO, a previsão é que a vacinação aconteça durante as primeiras semanas na sede do tribunal. Depois desse período, a ação vai se estender também para as varas do trabalho que ficam no interior do estado. Adriana é servidora do TRT e nos primeiros dias da campanha já fez questão de tomar o imunizante para se proteger contra a gripe. Porque vacina é o meio mais eficiente que a gente tem de evitar, né? Gripe e essas viroses que estão dando, que a gente sabe que tem muita virose respiratória nessa época. E assim, eu diria para todo mundo correr para se vacinar, porque não dói e é muito melhor do que ficar gripado em casa. A vacina contra a gripe, que está sendo disponibilizada para servidores e magistrados do TRT-RN, protege contra as cepas H1N1, H3N2 e Victoria. A expectativa é que cerca de 400 doses sejam aplicadas.
Quando essa campanha é realizada, a gente tem um reflexo muito maior na diminuição dos afastamentos por síndromes gripais. Então, é uma ação desenvolvida pelo setor de saúde, com apoio, né, do Comitê de Saúde do Tribunal, da alta administração, com esse objetivo, visando melhorar a qualidade de vida dos nossos servidores e magistrados e, consequentemente, diminuindo os afastamentos por síndromes gripais, aumentando a produtividade assim, do TRT 21. A campanha acontece inicialmente em Natal, no setor de assistência médico-odontológica, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 2h30 da tarde. Em seguida, a partir do dia 31, a campanha acontece nas varas de trabalho do interior e no Fórum Trabalhista de Mossoró. É sabido que o tribunal tem as unidades no interior e a campanha vai se estender também aos servidores e magistrados do interior, das varas de trabalho do interior e do Fórum de Mossoró. O cronograma já foi divulgado também da vacinação. Então, a intenção é a gente vacinar tanto os servidores e magistrados da capital como do interior. Para se vacinar, o servidor não pode estar gripado e só precisa levar a carteira de vacinação e o celular para o preenchimento de um formulário eletrônico. O vacinado ele precisa preferencialmente estar portando um celular, porque vai ser feito a leitura de um QR Code, onde esse QR Code vai transportá-lo para preenchimento de um formulário. E aí esse formulário vai ajudar nós aqui, servidores do SEAMO, a monitorar a questão da procura e quantidade de vacinas que nós temos. Porque a depender da procura, a depender do número de vacinados, é possível ainda o tribunal adquirir um lote adicional de vacinas, caso esse seja realmente a necessidade. Então é importante que o servidor e magistrado ele possa estar portando também o seu cartão de vacina na hora, para que o servidor que vai fazer o gesto vacinal possa registrar no seu cartão de vacina o lote da vacina e a data que essa vacina foi aplicada, assim como preferencialmente estar com o smartphone para poder ler o QR Code e preencher esse formulário, porque vai tornar o processo mais transparente e vai facilitar a nossa gestão da quantidade de vacinas a ser ministrada. E também teve início na última segunda-feira a 6ª Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, uma iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Durante a semana, o Sejusc de Natal analisou cerca de 400 processos, enquanto que o de Mossoró contemplou cerca de 70. Somente nos 3 primeiros dias da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, cerca de 3.200.000 reais foram conciliados na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. Até o dia 27 de maio, o Sejusc de Mossoró esteve mobilizado na ação e analisou cerca de 70 processos. Já o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Natal pautou em torno de 400 processos. A Semana Nacional de Conciliação, ela acontece em todo o país, nos 24 tribunais, e é justamente dessa mudança de cultura que nós pensamos num poder judiciário com mais paz, com a pacificação dos conflitos a partir das conciliações, ou seja, as próprias partes, elas conseguem chegar à solução para os seus processos. E nós temos processos em várias fases processuais, processos iniciais, processos em fase de execução, processos também no tribunal. Então, a nossa pauta ao longo dessa semana será uma pauta com processos em diversos momentos no caminhar do processo, né? Temos processos na fase ainda de audiências, quando não aconteceram as instruções processuais, e outros que já estão em grau de recurso. Então, assim, independente do momento processual em que o processo se encontra, sempre é possível conciliar. Há uma grande adesão das pessoas a esse momento aqui no Sejusc, porque a gente acredita que o Sejusc é um órgão, é uma instituição fortalecedora do nosso regional, enquanto um órgão de pacificação, porque precisamos pensar no poder judiciário com menos litígio, em que as próprias partes resolvem as suas contendas. As tentativas de conciliação acontecem o ano todo, mas durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, a Justiça do Trabalho soma esforços para ajudar as partes na solução dos conflitos. Tudo nesse intuito de conciliar para recomeçar a vida dessas pessoas o mais rápido possível e com a maior efetividade possível e também com o maior resultado, né, bom para ambas as partes. A gente quer que as partes saiam daqui da Justiça do Trabalho felizes com o resultado alcançado com a conciliação.
Agora a gente faz uma pausa e na volta tem mais notícias da Justiça do Trabalho Potiguar e a entrevista com a nova gestora do Programa Regional de Combate ao Trabalho Infantil e Incentivo à Aprendizagem do TRT-RN, a juíza do trabalho Derliane Rego. Nós falamos sobre as ações desenvolvidas pelo tribunal para este tema e também sobre as ações da campanha Maio Laranja de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Voltamos já. Os desembargadores do TRT-RN aprovaram por unanimidade a letra e a música do hino do tribunal, de autoria do desembargador aposentado do TRT da 8ª Região, Vicente José Malheiros da Fonseca. O hino fala sobre a missão da Justiça do Trabalho Potiguar e realça o caráter ágil do tribunal na solução dos conflitos e a vocação do TRT-RN para a promoção da paz social. Confira agora o hino na íntegra. Promover a justiça, nobre missão, realizar esse grande ideal, dando acesso à cidadania no caminho da paz social. Potiguar, com orgulho, nós somos Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, do meu coração. Inovar, bem servir com celeridade, na sentença ou na conciliação, solução a demanda terá, de Natal ao longínquo sertão. Potiguar, com orgulho, nós somos Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, do meu coração. Salve, 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 magistrado ou servidor, todos dedicados cantam sempre o teu louvor. Salve, 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 magistrado ou servidor, todos dedicados cantam sempre o teu louvor. Neste mês de maio, instituições de todo o Brasil se envolvem na campanha Maio Laranja, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a juíza do trabalho, doutora Derliane Rego Tapajós, que também assumiu recentemente a gestão do Programa Regional de Combate ao Trabalho Infantil e Incentivo à Aprendizagem. Doutora Derliane, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Justiça e Trabalho. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre o programa, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Doutora, a senhora assumiu muito recentemente, mês passado, o programa, mas o que é que você já pôde, juntamente com sua equipe, elaborar de ações de combate, tanto à exploração sexual de crianças e adolescentes, quanto o combate ao trabalho infantil, já que a gente tem aí também, já no próximo mês, 12 de junho, essa data que é tão importante no Brasil e no mundo? Na verdade, nós não tivemos ainda tempo de realizar muitas atividades durante o mês de maio. Nós acabamos aderindo e apoiando iniciativas, de atividades de outros regionais, porque, afinal de contas, a atuação no combate ao trabalho infantil é uma atuação em rede. A nossa atividade, que é mais voltada, digamos assim, para esse tema específico, que é o da exploração sexual e do abuso sexual de crianças e adolescentes, vai ser tratado num webinário que nós vamos realizar agora no início de junho, no dia 6 de junho.
Me fala um pouquinho sobre como vai ser esse evento, doutora Derliane, que inclusive vai contar com a participação de alguns jornalistas, inclusive de renome nacional, né, que vão falar sobre esse olhar também da comunicação, da exposição, da imagem né, de crianças e adolescentes em materiais audiovisuais, na imprensa, que é outro viés também muito importante que precisa ser observado e que muitas vezes recai, né, também resvala na justiça. Nós vamos fazer um webinário, vai ter a participação de 3 palestrantes, a Ana Paula Felizardo, que é de Natal, né, que ela tem uma atuação numa ONG que é muito parceira do programa de combate ao trabalho infantil do TRT da 21ª Região, e vamos ter também dois jornalistas como palestrantes, que é a Carolina Trevisan e o Marcelo Canelas, que vão falar sobre boas práticas na cobertura jornalística desse tema, né? E a gente sabe que o lugar de criança é na escola, é brincando, aprendendo, e que quando esse jovem ele tem uma oportunidade, o desejo de trabalhar antes de completar a maioridade, existem programas específicos para atendê-los, né, doutora? Uma das finalidades, assim, do programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem é justamente proporcionar para que esses jovens eles não tenham, né, que assumir atividades ou que realizar atividades que são vedadas, né, para eles antes da idade permitida. Que a criança aprende a ser responsável, que ela aprende a ser um adulto centrado, né, justamente brincando, porque na brincadeira que se reproduz a vida adulta, né, e é dessa forma que as crianças amadurecem. Muitas vezes, por não estar na escola, por não estar fazendo atividades voltadas justamente para crianças e adolescentes, esse jovem ele é exposto a esse tipo de situação e, às vezes, para obter uma renda, né? O trabalho infantil ele existe dentro de um contexto de desigualdade e com isso acaba, né, sendo explorado, né, e muitas vezes também vai para o abuso sexual e para a exploração sexual. Doutora Derliane Rego Tapajós, juíza do trabalho e também gestora desse programa, né, de combate à exploração, ao trabalho infantil, ao abuso sexual. Muito obrigada pela participação no nosso programa. Imagina, eu que agradeço. O programa Justiça e Trabalho fica por aqui. Você continua acompanhando as ações do TRT do Rio Grande do Norte através do nosso site, do nosso canal no YouTube e, claro, das redes sociais. Uma boa semana e até a próxima.